a nossa querida repórter Luciana Gavilha está na sede do Tribunal de Justiça. Luciana, eu gostaria primeiro de dizer para você que a nossa entrevistada, gostaria que você transmitisse a ela um abraço de respeito, de carinho e como é que eu diria? De agradecimento da sociedade. Essa mulher que a Luciana vai conversar, ela foi cognominada a juíza das mãos de ferro contra a bandidagem. E, como juiz ainda, um coração extraordinário, benevolente, filantrópico também. Hoje ela é desembargadora do Estado. O que nós mostramos aqui tem sido comum. E tem saído o que nós temos que fazer, o que a lei pode fazer, o que a sociedade pode fazer para resolver esse tipo de situação. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Edivaldo. De fato, né, que história triste foi exibida agora no Cadeia Neles. Isso retrata muito bem os relacionamentos arranjados através da internet. As pessoas ainda não conhecem as outras direitos e simplesmente colocam a sua vida à disposição do outro, sem nem mesmo imaginar ou se proteger de situações como essas, né, que podem acontecer. Mas a justiça, Edivaldo, de alguma forma, tem sim se empenhado em tentar, né, diminuir os casos de violência. Apenas em Mato Grosso tem mais de 40 mil ações tramitando. Grande parte dessas ações justamente é pedido, né, de medidas cautelares protetivas, né, para as mulheres. E mais de 4 mil ações foram julgadas, uma espécie de mutirão em apenas poucos dias. Então são ações importantes a favor das mulheres. E sobre este assunto eu vou conversar agora então com a desembargadora que você tanto elogiou e que de fato merece todo o respeito da sociedade. A desembargadora Maria Erotildes, que vai contar aqui para a gente em relação, né, às principais ações demandadas pela própria Justiça, Conselho Nacional, né, de Justiça em relação às mulheres, para tentar proteger a vida delas. Bom dia. Bom dia, uma alegria estar no programa nessa manhã de outono, né, onde nós estamos trazendo aquilo que tanto nos preocupa. Como enfrentar essa violência doméstica que insiste e persiste a cada dia. Como proteger as mulheres, evitando que isso aconteça e que situações como essa que foi relatada venham a trazer tanto sofrimento. Pior, não só para a mulher, mas principalmente para os filhos da violência, né? O Tribunal de Justiça criou a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, que é a C-Mulher, né, por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Essa coordenadoria que eu represento hoje, ela é obrigada a fiscalizar cada um dos processos que estão acontecendo, se estão tendo a imediata ação dos juízes responsáveis, se está acontecendo mesmo esse enfrentamento tão necessário. A coordenadoria, ela também programa as políticas que o Poder Judiciário vai traçar com relação à causa da violência doméstica e familiar. Diante de todas essas ações, leis, programas, assistências, medidas protetivas, elas se mostram eficazes porque muitas mulheres, infelizmente, ainda têm medo de denunciar. Esse medo revela o quê? Que existem falhas nas instituições ao tentar proteger ou não, é uma questão de fato emocional. Na verdade, eu penso que o medo, ele é uma decorrência histórica. Ele decorre do próprio patriarcado, vamos dizer assim, né? Que é esse período que nós tivemos de dominação do homem pela mulher, né? Então, o homem ainda pensa que, como os filhos, a mulher também é uma propriedade sua, que ele pode dispor e fazer dela o que ele entender por bem para o seu próprio regozijo, né? Na verdade, o que nós precisamos, né, deixar claro, as mulheres têm direitos humanos que devem ser respeitados. Nunca de forma desigual. Ela tem, como os homens, os mesmos direitos. E nenhuma mulher merece ser agredida de
qualquer forma de agressão, porque ela decidiu não permanecer mais no relacionamento, ou porque ela quer seguir, né, os seus ideais, os seus direitos, independentemente da companhia masculina. A Justiça em Mato Grosso consegue proteger uma mulher quando ela pede uma medida protetiva? Tem toda a estrutura para garantir a vida desta mulher? Estamos desenvolvendo cada vez mais essas possibilidades. Eu posso dizer hoje assim que 90% demos sim. Nós estamos trabalhando em nível de Estado, primeiro, para que nos seus municípios, os conselhos de direito da mulher, conselhos municipais de direito, estejam criados, funcionando, trabalhando. Estamos trabalhando junto com as primeiras damas dos municípios para que esses conselhos sejam instalados. Com os conselhos municipais de direito, nos 141 municípios, a gente vai poder trabalhar melhor as políticas de proteção, de enfrentamento à violência, né? Estamos além disso, com 2 indicadores de processos na Corregedoria Geral de Justiça. O desembargador Luiz Ferreira monitora diuturnamente o andamento desses processos. Nós ainda temos 39 mil ativos. Por quê? Porque são processos que entram todo dia, né? Todo dia entra, arquiva, mas entra outro, arquiva, entra outro, né? Infelizmente, é um giro que acontece, mas a gente monitora e monitora muito bem. E a Coordenadoria da Mulher procura dar números, dar casos, dar políticas, tratamento, agilização desses processos para que nenhum deles pare e, principalmente, nenhum deles termine em reconhecimento de prescrição, que é a perda do poder do Estado de punir o agressor. Porque, infelizmente, a punição do agressor é necessária para a interrupção do ciclo da violência doméstica. Quando a mulher precisa preservar a vida dela, ao ponto de ter que sair do convívio familiar, muitas vezes com seus filhos, existe estrutura para isso? Existe uma casa-lar? Existe o botão do pânico, por exemplo? Qual a estrutura oferecida? Olha, nós temos dentro de Cuiabá, uma casa de amparo, temos outras em outros municípios e comarcas do estado, onde a gente acolhe a mulher nesse período e procura fornecer a ela meios dela sair do ciclo da violência, dela se reestruturar, dela se empoderar melhor, né, dos seus direitos, da sua condição de mulher. Esse trabalho é feito pelo Poder Executivo. E a gente fiscaliza, a gente ajuda, a gente promove, quando possível, né, ações para estar junto em parceria. E o nosso grande sonho, né, é que a rede esteja criada e funcionando em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Desembargador, é importante falar também em relação a como a mulher pode se proteger antes de entrar em um relacionamento que não vai resultar em frutos bons. Por exemplo, a gente acabou de mostrar no Cadeia Neles um caso chocante, né, de uma adolescente de apenas 15 anos que deixou o estado em que ela morava para conviver com outro homem que ela mal conhecia. E, infelizmente, foi uma história que não deu certo. E essas histórias se repetem a cada dia. Inclusive, também algumas mulheres que se relacionam com homens que mal conhecem, têm filhos e que também colocam essas crianças, né, a situações de risco. É necessário o período de conhecimento antes de um relacionamento definitivo. É preciso conhecer, saber de quem se trata, procurar saber se houve relacionamentos anteriores, se houve episódios de agressão, porque infelizmente nós sabemos que o agressor, ele só troca de vítima. Né? Se ele não tiver um tratamento, ele vai continuar agressor, com 2, 3, 4, 5 mulheres, como nós temos casos, né, aqui no Poder Judiciário. Então, é preciso conhecer a pessoa antes de um relacionamento. Esses relacionamentos, né, que são feitos virtuais, né, é preciso saber de quem se trata, procurar saber, ele tem família, ele trabalha, né, aonde ele já morou, quem é ele, o que ele faz, se ele teve relacionamento anterior, como foi. Procurar descobrir quem foi a pessoa que conviveu para saber. Porque só assim a gente vai estar procurando se proteger. Né? Conhecer uma pessoa é muito difícil, só o tempo de relacionamento, né? O mineiro fala de comer um saco de sal para poder conhecer uma pessoa junto. Mas
procurar conhecer, procurar saber, e se houve episódios anteriores de violência, não entre, não entre. E principalmente, né, se proteja com relação a fotos, né? Se possível, né, evitar de tirar fotos de relacionamento íntimo, porque nós temos casos de ameaças, né, ameaças mesmo de colocação de fotos íntimas pela internet, né? Sempre materializar toda vez que houver uma ameaça de exibição de fotos íntimas, materializar a ameaça, imprimir, né, a mensagem, a ameaça que foi feita por WhatsApp ou por qualquer meio de comunicação, de mídia, né, social. Procurar imprimir para ter provas, né, e procurar conhecer a pessoa, né. E sempre que houver uma ameaça ou uma violência, um ciclo de violência, procurar ajuda, procurar denunciar, né. Ninguém merece viver um relacionamento abusivo. Nenhuma mulher, nem mesmo nenhum homem, ninguém merece um relacionamento abusivo. Desembargadora, pelo que a senhora está dizendo, diante da sua vasta experiência, né, em lidar pessoalmente com muitos casos, a senhora praticamente descreveu que tem homens que têm um DNA violento, né, que podem ter várias parceiras e todas, né, vai haver um histórico de violência. Em contrapartida, muitas mulheres têm o hábito de sempre dar mais uma chance, de acreditar que aquele homem vai mudar. Diante de toda a experiência da senhora, o que a senhora diria para uma mulher que está com um homem violento, não é a primeira vez que ela passa por uma situação de agressão? Esse homem tem chances de mudar? Ela deve perdoar novamente ou não? O que a senhora diria para ela? Se fosse minha filha, eu diria, não vai mudar. Se fosse minha neta, eu diria, não vai mudar. Mudar uma pessoa, nós não conseguimos mudar a nós próprios. É muito difícil. É muito difícil. Agora, se você quiser continuar num sofrimento, quiser continuar sendo vítima, né, é escolha sua, é uma opção. Mas mudar uma pessoa é muito difícil. É preciso ajuda profissional, ajuda técnica, científica, para mudar um agressor. Então, se você quiser dar uma chance, saiba que você vai dar uma chance, mas vai continuar apanhando. Então, fique sabendo dos resultados. Ok, obrigada pelas informações. Bem, Edivaldo, foi uma aula, né? Tanto em relação ao ponto de vista jurídico, como também aí emocional, sobre relacionamento. Claro, diante da vasta experiência da desembargadora, fica esse grande alerta para as mulheres, né? Claro que sim, tem que existir a denúncia, ela é principal e é o principal passo que a mulher que sofre a violência pode dar, denunciar os casos. E muito importante também que a desembargadora citou em relação aos relacionamentos pela internet. Cuidado com as fotos íntimas, né, que são compartilhadas com o companheiro, porque um dia todo este material pode ser utilizado, né, para frutos de ameaças e de chantagens, justamente para que essa mulher não denuncie os maus tratos, a violência sofrida por ela. Eu volto com você no estúdio.